Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos à nossa segunda noite de Conferência do Espírito Santo 2021. Ontem tivemos uma palavra abençoadora, que eu tenho certeza que edificou a sua vida, que consolou o seu coração e também te deu uma direção aonde você deve trilhar para ter um pouco mais de proximidade com o Espírito Santo. Eu acredito que hoje, sábado, não será diferente. Deus irá tratar de maneira sobrenatural com você, sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. Temos entendido nesse tempo que há um desejo de Deus que nós possamos nos encher do Espírito Santo. Há uma necessidade de permanência, de persistência diante daquilo que Deus tem para nós. A Bíblia diz, e o próprio Jesus dizendo aos seus discípulos, permanecei em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Temos entendido que esta é a oportunidade de Deus para nós nos revestirmos da autoridade do Espírito, para fazermos diferença, para sermos canais e para agirmos de acordo com a vontade de Deus descrita na sua palavra. Que seja essa noite um tempo poderoso, profuso de avivamento, de enchimento do Espírito Santo para a sua casa, para a sua vida e para a sua família. Já quero convidar você para amanhã, domingo, estarmos aqui na IPR celebrando a Deus juntos. 2 celebrações onde também nós trabalharemos a autoridade e o poder do Espírito Santo, às 17 horas e também às 19 horas. Mas nesse tempo, aproveite a oportunidade que você está tendo de compartilhar conosco, de receber da palavra de Deus. Hoje nós teremos um tempo também de crescimento, de amadurecimento no Espírito Santo. Eu quero orar por você, abençoar a sua casa, abençoar a sua vida uma vez mais, para nós darmos início a esse tempo de culto e de celebração ao Senhor. Pai, no nome de Jesus, nós somos gratos por tudo aquilo que o Senhor já ministrou em nós na noite passada. Agora, Pai, pedimos ao Senhor que também fale, ministre aos nossos corações nessa noite de sábado. Pedimos ao Deus que o Senhor trabalhe já em nós para amanhã, o domingo também ser um tempo precioso e profuso na Tua presença. Pai, eu peço ao Senhor que traga sobre nós essa autoridade, esse poder, esse enchimento, esse transbordar do Espírito Santo. Abençoe, ó Deus, cada lar, cada família, cada vida, ó Pai, que nos ouve nesse momento, que haja avivamento nos nossos corações e também nos nossos lares. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Segunda noite, sejam bem-vindos à Conferência do Espírito Santo 2021. A graça e paz, queridos, amém? Você que está em casa, você que está aqui essa noite, eu te convido a erguer em nome de Jesus um altar de adoração para o nosso Deus. Nós estamos aqui para fazer o nome dele conhecido, bendizer e exaltar o nome dele. E nós queremos que o nosso amigo Espírito Santo, que habita em mim, habita em você, esteja presente aqui. Seja tocado e ministrado por essas canções. Eu quero fazer uma oração, coloque a sua mão no seu coração. Espírito Santo de Deus, Tu que és o nosso amigo, o nosso consolador, a promessa de Deus para nós, que não falhou e nunca vai falhar. Nós te pedimos que, em nome de Jesus, nós possamos estar tomados aqui por uma ambiência de adoração e que tudo que for falado e dito aqui sejam palavras proféticas e que venham, em nome de Jesus, ó Pai, acontecer na vida das pessoas. Nós te pedimos, ó Deus, e te convidamos a estar aqui. Tu és o nosso convidado especial. Se nós estivermos aqui e o Senhor não estiver, de nada adianta para nós. Então nós te pedimos, esteja aqui em nosso meio. Em nome de Jesus nós te louvamos. Se você pode aplaudir ao Senhor, eu te convido a aplaudir. Vamos adorar ao Senhor, aleluia. Vamos cantar uma canção ao Cordeiro. Vamos cantar uma canção ao Cordeiro. Nós vamos cantar uma canção ao Cordeiro. Nós vamos cantar uma canção ao Cordeiro. Erga suas mãos e declare comigo quem é. Quem é como o Senhor? Quem é como o Senhor?
se compare a ti, Jesus. Dono da minha vida, da minha história, da sua vida e da sua história. Dono de tudo. Não existe nada maior do que o Senhor. Entregue para Ele. Glória, força e poder. Honra, glória, força e poder. Honra, glória, força e poder. Honra, glória. Eu sinto liberdade aqui. Entregue. Honra, glória, força e poder. Honra, glória, força. Entregue tudo, vamos. Honra, glória, força e poder. É tudo teu, é tudo teu. Jesus, diga santo, santo, és incomparável. Não há outro como tu. Reina sobre a terra e céu, pra sempre santo, és incomparável. Não há outro como tu. Reina sobre a terra e céu, pra sempre. Toda honra e toda glória seja entregue àquele que é dono de tudo. Aquele que é dono de tudo e que nem a morte o parou. Aquele que é dono da nossa história e conhece a nossa vida com a palma das suas mãos. Aquele perfeito, imaculado Cordeiro que entregou a sua vida por mim e por você na cruz. Aquele que todos os dias renova a misericórdia para que nós vivamos mais um dia em plenitude diante dele. A Ele toda a glória, toda a honra, todo o louvor. Tudo é teu, Senhor, tudo. O levantar e o abaixar das nossas mãos é tua. O erguer dos nossos lábios te exaltam, bendizem o teu nome. Toda a honra e toda a glória seja dada a ti, Jesus. Declare comigo. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. Entregue a honra pra Ele, e a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. Ao dono de tudo, ao dono da sua vida, o Rei Jesus, aclamado e adorado aqui essa noite. O dono de todas as coisas, aquele que te dá vida, que te dá saúde, aquele que acende a chama em você novamente,
aquele que prometeu ficar em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos, vocês recebam algo que vocês precisam para continuar espalhando a minha palavra. Ficar em Jerusalém porque eu vou inaugurar em você, na sua vida e na sua história, um momento novo onde você vai viver as promessas. O Senhor diz para você ficar em Jerusalém, porque eu tenho cuidado de você, eu tenho visto as suas lágrimas, eu tenho colhido as suas lágrimas, eu tenho cercado a sua casa, protegido você. Ficar em Jerusalém até que do alto venha uma capacitação do trono para vocês serem minhas testemunhas na Judeia, em Samaria e até os confins da terra. Eu te convido mais uma vez a abrir os seus braços aí onde você está e declarar isso para Ele. Declare para Ele e diga honra. Nós te adoramos. Se você pode, aplauda e glorifique o nome do Senhor Jesus. Toda honra, Senhor, e toda glória seja dada ao Senhor. Ó, vinde contemplai o mundo aos pés do nosso Deus, que quebra o arco, a lança, despedaça e traz a paz. Ao nosso lado está o grande Deus de Israel, que incendeia os carros, nele está a nossa fé. Tu estás conosco através do fogo, és o nosso abrigo quando a chuva vem e nos guia sobre as batalhas. Para onde iremos sem nosso general? Ó, vinde contemplai o Deus que quando a voz os montes para morrer. Ó Deus que sabe tudo, mesmo assim nos faz viver. As montanhas se prostram, Deus, e nos faz vencer. As montanhas se prostram, Deus, e nos faz vencer. Você que está vivendo lutas e dificuldades, eu tenho um recado de Deus para você. Eu tenho um recado de Deus para você. Se você está passando por lutas e dificuldades, se você tem passado por batalhas, eu quero dizer para você que o Senhor te chama para passar por cima de todas as coisas. Ele te estende as mãos nessa noite e passa com você por cima de todas as coisas. O Senhor te chama essa noite como águia, para voar alto,
para ter experiências altas com Ele. O Senhor te chama essa noite para viver algo que você nunca viveu na sua vida. Sobre as lutas, sobre as ondas, sobre o fogo, sobre os montes, Tu me guias, Senhor. Ei. As ondas podem surgir, podem crescer, podem até tentar me submergir, mas eu sei que o Senhor caminha comigo. Escute uma coisa: se o mar se erguer de tudo, é Senhor, o Deus que acalma o mar. Os ventos param pra te ouvir. Se a terra tremer e as montanhas se moverem para o mar, eu sei que no controle estás. Vamos juntos. Se o mar se erguer de tudo, é Senhor, o Deus que acalma o mar. Os ventos param pra te ouvir. Se a terra tremer e as montanhas se moverem para o mar, eu sei que no controle está. Com toda a força declare pra Ele. Se o mar se erguer de tudo, é Senhor, o Deus que acalma. Quem é esse que os ventos do mar me obedecem? Ele declara uma palavra pra você. Se a terra tremer e as montanhas se moverem para o mar, eu sei onde Tu estás conosco, através do fogo, és o nosso amigo, quando a chuva
estabelece um novo tempo sobre a sua vida a partir de hoje. Ele estabelece um novo tempo sobre a sua vida hoje. Pentecostes em inauguração. O Espírito Santo foi prometido, ele desceu. A partir de hoje na sua vida é inaugurado um novo tempo de experiências com ele. Sonhos proféticos, palavras proféticas, revelações do trono. Eu libero sobre a sua vida essa noite. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, Espírito Santo, que desce como fogo, vem mais uma vez, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito Santo, nosso amigo, nosso amado, vem mais uma vez, manifeste o teu amor, Senhor, manifeste em nós os teus dons, abra os nossos olhos, Senhor, abra os nossos ouvidos, Senhor, os nossos lábios, para que nós possamos viver o sobrenatural. Espírito Santo, Espírito Santo, dono da minha vida, dono da minha história, da minha casa, do meu casamento, da minha empresa, dessa igreja. Tu és o dono de tudo, Senhor. Vem aviva em nós, aviva em nós de novo, mais uma vez, um batismo de amor, de cura, de libertação. Batiza-nos mais uma vez, batiza-nos mais uma vez. Seja cheio, seja inundado, seja transbordado essa noite por esse amor, por esse fogo. Seja inundado e batizado essa noite com mais amor,
Num tempo tão difícil, onde as pessoas têm desistido de si mesmas, das suas famílias, eu peço, Senhor, batiza-nos com o teu amor, com a tua paixão. No nome de Jesus, nós glorificamos e exaltamos o teu nome e reverenciamos o teu Espírito. Obrigado, Senhor. Nós te adoramos, nós te amamos. Não há nada mais importante para nós do que a tua presença, do que esse fogo que arde e queima em nós. Nós te adoramos. Se você puder, expresse o seu amor, aplauda, glorifique e exalte o nome do Espírito Santo de Deus. A Conferência do Espírito Santo Online apresenta o pastor Júlio Florencio, pastor auxiliar na Igreja da Cidade em São José dos Campos e pastor da rede de células de adultos. Tem trabalhado no ministério profético, alcançando e abençoando muitas vidas. Fique agora com o pastor Júlio Florencio. Olá, queridos, que bom estar com vocês. Eu sou o pastor Júlio Florencio, um dos pastores da Igreja da Cidade aqui em São José dos Campos. É um grande prazer estar aí com a Igreja Presbiteriana do Retiro, juntamente com vocês aí, de toda a proximidade, né, de Volta Redonda, Rio de Janeiro. Que bom estar com você, pastor Douglas, que faz parte da nossa rede Inspire. Trago aqui também um abraço do pastor Carlito, do pastor Vinícius, que é o nosso líder aqui na rede Inspire. E já pedindo realmente para você fazer aquela anotação que logo no final, no início do mês de agosto, né, lá no dia 6 e 7, nós teremos a nossa Spirit Conference, que vai ser online. Você vai poder entrar e participar da nossa Conferência 2021. Que coisa boa, estamos com vocês em plena conferência falando sobre o Espírito Santo. Para mim é uma honra, um prazer enorme estarmos falando, e o tema que realmente, né, eu fui aqui responsável para trazer para vocês, me enche muito o coração de alegria, Enchei-vos do Espírito Santo. É esse tema que faz um despertamento nesta igreja atual, na igreja do século 21. E para nós iniciarmos a nossa conversa, iniciarmos um pouquinho desse nosso mergulho, né, a respeito do Espírito Santo, uma vida cheia do Espírito Santo, anote aí, vida cheia do Espírito Santo, enchei-vos do Espírito Santo. Paulo escreve aos Efésios, capítulo 5, versículo 18. Paulo, praticamente, ele deixa uma ordem, é um imperativo: deixem-se encher pelo Espírito. A vida cheia do Espírito é vital, é vitalidade para a vida realmente com Deus. Deixem-se, permitam-se encher do Espírito Santo, ou pelo Espírito Santo. E o mesmo Paulo escrevendo aos Gálatas, olha outra coisa que ele pega forte ao povo da Galácia, dizendo assim lá em Gálatas 5,16: vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Então eu queria, com essa introdução, fazer uma oração para que o Espírito Santo entre realmente no seu coração, para que o Espírito Santo venha impactar a tua vida, para que esse enchimento do Espírito Santo aconteça com essa palestra. Vamos orar. Deus, eu creio que o Senhor fará grandes coisas. Creio que na Igreja Presbiteriana do Retiro, ali em Volta Redonda, vai ser impactado nesse tempo com essa conferência. Obrigado pela liderança do pastor Douglas. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor já tem feito nessa igreja, que o Senhor já tem feito nessa comunidade. Mas traz, ó Pai, agora um avivamento, traz agora, ó Pai, um mexer com cada um dos teus filhos, para realmente entender que essa conferência levará e elevará a igreja ali do Retiro a um outro nível de intimidade, de louvor e de adoração. Amém? Então vamos lá, querido. Falamos a respeito do Espírito Santo. Claro que não podemos deixar de fora o livro de Atos dos Apóstolos. O livro de Atos dos Apóstolos fala de atos do Espírito, atos da igreja. A igreja é inaugurada quando o Espírito Santo desce sobre a igreja ali em Jerusalém. Eles são empoderados, eles são tomados de coragem. No livro de Atos, o livro da igreja, um livro apostólico, o que eu e você podemos encontrar e entender quando
Paulo, né, que de Saulo se tornou Paulo, de um encontro com Jesus. Aí ele foi cheio do Espírito. Ele é um homem que era conhecido, era um homem doutor da lei, era um homem de diversas línguas e teologia, mas ele precisou ser cheio do Espírito Santo, e nesse enchimento do Espírito Santo, ele realmente é empoderado para abrir as igrejas da Ásia, fazer realmente um apostolado, uma evangelização naquelas igrejas. Ser cheio do Espírito Santo, Atos dos Apóstolos capítulo 2, diz que eles estavam reunidos num lugar e de repente um vento, vem como línguas de fogo sobre a cabeça de cada um, e ali eles começam a falar em línguas, começam a profetizar, cada um realmente na sua própria língua natal. E o capítulo 2, que inicia o livro de Atos, com esse batismo no Espírito, com esse batizar, torna a vida da igreja uma constância. E quando Paulo fala enchei-vos, ele está falando de maneira contínua, modo contínuo, constantemente. Então hoje somos realmente levados a entender que o verbo ser e o verbo estar, não é? Que diz que é esse modo que vai realmente trazendo para nós esse tempo presente, para melhorar esse futuro, vai nos trazendo capacidade ou capacitação desse Espírito. Esse Espírito Santo que não surgiu no livro de Atos. O Espírito Santo estava na criação de todas as coisas. Ele junto com o Filho Jesus, junto com o Pai Eterno, junto com o Todo-Poderoso, eles em 3 pessoas e um só Deus. Esse Espírito Santo era ativo. O Espírito Santo, ele pensa, age, sente. Esse Espírito Santo, ele é ativo, ele sofre. Esse Espírito Santo, ele é uma pessoa ativa. Por isso esse verbo entre ser e estar e ativar é exatamente isso que Deus colocou no meu coração para levar para vocês. Ser e estar é realmente entender que é ativar. E esse encher, que é ativar, que esse Espírito que é criador, já existia, coexistia, pré-existia, esse Espírito Santo que é libertador, quando tira o povo das mãos do faraó ali no Egito, é o mesmo Espírito que conduz o povo pelo deserto, é o mesmo Espírito que trouxe proteção para o povo de Israel na festa de Pentecostes, é o mesmo Espírito regenerador, o Cordeiro, o sangue de Jesus, que através do Espírito Santo vem regenerar, vem fazer-nos nascer de novo. Esse Espírito Santo que vem de Gênesis do Apocalipse em atividade, é o mesmo Espírito santificador. É o mesmo Espírito purificador, é o mesmo Espírito consolador. Então, entre fogo, purificação, e água, refrigério, água que traz realmente matar a nossa sede, é o mesmo Espírito. Quando Jesus, conversando com Nicodemos, ele fala, é preciso nascer da água e do Espírito. É esse Espírito que movimenta na história do povo de Israel, que trabalhou desde a criação do mundo. É o mesmo Espírito que anunciou a Maria, o Ruá, o Espírito Santo, que anunciou aquela menina, a judia Maria, que ela seria a mãe do Filho de Deus, que ela traria ao mundo o Salvador. É o mesmo Espírito que conduziu Jesus e estabelece ali no Rio Jordão o batismo com João Batista, e é o mesmo Espírito que, junto com a voz que veio do céu dizendo que Jesus era o Filho amado, em que o próprio Pai tinha prazer, é o mesmo Espírito que leva Jesus para o deserto e ali o mantém firme durante 40 dias de tentação com o inimigo, e ele vence pela palavra, o poder do Espírito. É o mesmo Espírito que ressuscita Jesus ao 3º dia, e o próprio Jesus promete para a igreja que enviaria o outro, o Consolador, um outro que seria o Paracleto ou Paráclito, aquele que viria para fortalecer a igreja. Então, no livro de Atos dos Apóstolos é um momento histórico e profético, mas não é um momento em que o Espírito Santo é inaugurado. Esse deixar, lembra que eu falei? Esse gerúndio estando, sendo, fazendo, ativando o Espírito.
É o mesmo Espírito que desce na igreja, desce sobre a igreja e hoje é o nosso intercessor. É o mesmo Espírito que prepara a igreja. E quando Jesus voltar, aleluia, quando Jesus voltar, é Ele que apresenta a igreja para Jesus. Nós somos realmente o povo privilegiado, onde o Espírito Santo agora não é somente aquele que caminha e fala com os profetas, fala com os patriarcas, falou com os reis, com os juízes, falou com Abraão, Isaac e Jacó. Não é somente esse Espírito que falou em determinado momento com uma pessoa, mas é o Espírito que desce sobre a igreja, a capacitando de todas as áreas. Esse mesmo Espírito que é o nosso conselheiro, é esse Espírito que advoga em nosso favor. É um Espírito que se expressa com gemidos inexprimíveis. O que é encher-se do Espírito Santo? É você poder perguntar, pastor Júlio, o que é encher-se do Espírito Santo? Mas eu queria dizer para você, primeiro, o que não é encher-se do Espírito Santo. Temos muito tempo com o Espírito Santo, tem muito tempo de conversão. Não é ter mais tempo de vida cristã. Isso não é enchimento do Espírito Santo. Enchimento do Espírito Santo é um complemento claro em que nós somos batizados, salvos em Jesus, e agora Ele vem completando essa obra, trazendo, como eu diria, que o batismo precede ao enchimento. Tipo assim, o batismo nas águas que inaugura um tempo para esse enchimento ser contínuo em nossa vida. O encher-se do Espírito Santo, para mim, eu traria uma figura que é muito forte entre esse modo realmente contínuo, esse movimento sobre a igreja, que eu lembro muito em Ezequiel capítulo 47, quando o profeta está no templo e ele recebe uma revelação progressiva. Vamos chamar então de enchimento, uma revelação progressiva. E o exemplo que eu queria deixar para vocês é desse profeta Ezequiel, que no templo, na presença de Deus, aliás, fica aqui uma palavra, tudo começa com Deus. E ali no templo, ele, conforme vai começando a fluir daquelas águas no templo, ele começa a receber água na altura do seu calcanhar, na altura do seu joelho, na altura da sua cintura, na altura dos seus ombros, e depois ele navega em águas profundas. Então quando começa, aí recebe uma palavra agora, quando começamos a ser lavados os nossos pés, quando nós realmente nos quebrantamos em humildade, quando nós entendemos que esse Espírito Santo vai vindo e crescendo de uma maneira crescente, Ele vai lavando os nossos pés que possam estar sujos, nossos pés que possam estar machucados, nossos pés que possam estar cansados, e o Espírito Santo vem agora nos restaurando. Eu farei uma pergunta aqui, a exemplo de Ezequiel. Eu não sei a que nível que está a água, a que nível que está o Espírito Santo na tua vida, o enchimento para que você pudesse navegar essas águas. Qual é o nível de enchimento que o Espírito Santo está hoje na sua vida? Você precisa se render a Deus. E se nós quisermos ainda alguns exemplos, voltando a falar do livro de Atos dos Apóstolos, se nós queremos realmente exemplos no livro de Atos, são vários exemplos de homens que realmente foram cheios do Espírito Santo. Então, ser cheio do Espírito Santo, ser uma vida cheia do Espírito Santo, cheio do carisma, que na verdade transforma o nosso caráter e faz essa lavagem em nosso interior. Do seu interior fluirão rios de água viva. Entende por que eu lembro muito de Ezequiel 47? Por que eu lembro do profeta? Porque ele vai fazendo esse enchimento. E foi assim com homens no livro de Atos dos Apóstolos. Se você pegar Estevão, estava cheio do Espírito Santo, em Atos capítulo 7. Estevão estava cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu, Atos capítulo 7, versículos 55 e 56, ele levou os olhos para o céu e viu a glória de Deus. A manifestação do Espírito Santo num homem e numa mulher cheia do Espírito Santo, ele vai ver a glória, ele vai ver a presença, vai realmente levantar os seus olhos e entender que realmente os seus olhos estão abertos. E o seu entendimento realmente traz um conhecimento, um entendimento, e nós falamos isso chamando de discernimento do Espírito. Paulo foi cheio do Espírito Santo, se você pegar em Atos capítulo 13. Barnabé estava cheio do Espírito Santo em Atos capítulo 11. Os discípulos estavam cheios do Espírito Santo em Atos capítulo 13. Diz lá, Atos 13, 52, diz assim, os discípulos continuavam cheios de alegria e do Espírito Santo.
Em Atos capítulo 4, no comecinho, logo no comecinho, nós falamos de Atos capítulo 2, quando o Espírito Santo desce sobre a igreja, mas no capítulo 4 diz, depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Há condição para ser cheio do Espírito Santo? Claro que há. Há condição para sermos realmente, se nós temos um entendimento de que esse Espírito conduziu o povo e tirou do Egito, esse povo foi protegido, foi guarnecido, foi sustentado pelo poder do Espírito, e para mim as duas figuras, tanto na coluna de fogo, como uma nuvem de glória, que protegia o povo ali no meio do deserto, é a presença do Espírito Santo. O tabernáculo de Moisés, quando nós falamos da inauguração do templo de Salomão, que ele reinaugura e quando a presença de Deus aí fazia com que eles não conseguissem nem se manter em pé, tamanho a glória de Deus, é a presença do Espírito Santo. Isaías, quando ele realmente se converte e vê aqueles anjos, serafins, andando ali no templo, e Isaías entende que um anjo com uma tenaz pega a brasa viva do altar de Deus e queima a boca do profeta Isaías. É a presença do Espírito Santo. Então, quando nós nos quebrantamos, quando nós nos humilhamos, quando nós nos lavamos, quando nós somos regenerados, justificados, e a santidade e a purificação vem pelo Espírito. E aqui nós temos que entender que nós temos que tomar cuidado, porque algumas derivas, algumas situações que fazem com que a gente perca essa sensibilidade em relação ao Espírito. Então, qual o cuidado que eu tenho que ter? Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, ele diz assim, lá em 1 Tessalonicenses 5,19, não apague o Espírito. Então chama atenção, não apague o Espírito, não deixar apagar o Espírito. Não entristecer o Espírito, em Efésios 4,30, não entristeça o Espírito Santo. Então tem algumas coisas aqui que nós entendemos que há condições realmente para deixar-se encher, permitir é ser e estar nesse movimento. Eu tenho que entender que eu posso vetar, eu posso apagar, eu posso entristecer o Espírito. Então, nessa minha palestra, eu queria trazer a responsabilidade, isso, uma chamada de responsabilidade, quer sejamos pastores, ministros, não importa, todos nós precisamos entender que o Espírito Santo, ele sente, ele pensa, ele age, ele realmente tem sentimento, ele é uma pessoa. Viver no Espírito, Paulo aos Gálatas fala, vivam pelo Espírito. Então, não entristecer, não apagar, viver pelo Espírito, ser guiado pelo Espírito Santo. Paulo escrevendo Romanos, capítulo 8, versículo 14, diz, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Guiados pela palavra, pelo Espírito. Qual que é a diferença entre dirigir a vida e ser guiado pelo Espírito Santo? Eu sei que eu tenho que fazer, quando se um volante de um carro estivesse na minha mão, eu sei o que fazer, mas aqui na minha mente tem a palavra, tem o sentimento, eu sou tabernáculo agora, eu sou casa viva de Deus, aleluia, eu sou templo vivo do Espírito Santo, e esse templo tem que estar cheio e enchendo do Espírito. Isso traz para mim uma responsabilidade que no Antigo Testamento é chamado de temor de Deus. Então eu não entristeço, eu vivo sou guiado pelo Espírito, eu oro no Espírito. Lá no versículo 20 de Judas diz, orando no Espírito. Quando eu oro em Espírito, quando eu oro em línguas, quando eu recebo uma palavra profética, o meu homem interior se fortalece, se edifica. Resumindo esse primeiro momento aí com vocês, não deixe a carne, o pecado vetar, não deixe o pecado, a carne, arruinar o seu testemunho com o Espírito. Não deixe realmente essa carne que precisa se converter, vetar e apagar em você a chama do Espírito Santo. Algumas atitudes que nós temos que realmente entender, que nós temos que tomar diante disso. E qual que é a consequência? Você poderia me perguntar, pastor Júlio, qual a consequência disso? O que vai melhorar nisso? A nossa pregação, o nosso testemunho, o nosso gozo, a nossa alegria, a nossa unidade na igreja. Todos nós, cheios do Espírito Santo, vamos eliminar de vez qualquer tipo de fofoca, qualquer tipo de maledicência, qualquer tipo de murmuração.
Quando eu estou cheio do Espírito Santo, eu tenho uma alegria que é contagiante. Além do meu abraço, além da minha presença, além do meu conselho, eu tenho uma alegria, uma unidade, eu tenho louvor em meus lábios. E o demônio não suporta um louvor no Espírito Santo. E outra coisa que vai trazer também para você é uma consequência, um fruto abençoado do enchimento do Espírito é louvor, crescimento. Você vai entender aonde você está, quem você é e aonde você quer chegar. Então é comportamento transformado. Quem é cheio do Espírito Santo vai ativar o poder desse Espírito Santo na sua vida. E esse ativar, eu chamaria aqui um versículo de Romanos, capítulo 15, versículo 13, que diz assim, olha o que vai acontecer. Ativando o poder do Espírito Santo, que o Deus de esperança os encha. Olha o que Paulo fala aos Romanos 15, 13, que o Deus da esperança os encha, é o mesmo verbo, encher, de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem, enchimento, transbordamento, graça, plenitude de esperança. O apóstolo Paulo expressa o desejo de que cada cristão viva cheio do Espírito Santo. Mesmo em ano de crise que nós estamos vivendo, um ano de pandemia que nós estamos vivendo, um ano de muita irritação, de muito estresse, de muita dor, tanto na parte emocional como na parte física, gente desempregada, gente passando fome, gente recebendo ajuda do governo. Então como nos encher do Espírito Santo? Somente pelo poder do Espírito Santo. A resposta é somente se o Espírito Santo alcançar e trazer para nós um sobrenatural. Foi assim ali no cenáculo. Foi ali na casa de João Marcos. Foi assim que o Espírito Santo veio sobre aqueles 120 que estavam aguardando, depois de 40 dias que Jesus ressuscitou dos mortos e andou pela terra, mais 10 para completar o 50º dia em que a igreja realmente é inaugurada. E o que acontece com eles? Leva um caminho de liberdade, um caminho de libertação. Ali Pedro e os discípulos saíram, todos eles saíram pregando a palavra de Deus. Quando o Espírito é derramado, nós não podemos perder, não podemos esbanjar o que Ele está derramando. Foi promessa de Deus, fazer com que a igreja entendesse e esperasse. O que aconteceu em Atos capítulo 2, foi prometido em Joel capítulo 2, aleluia. Então, se você pega o Antigo Testamento, lá já estava prometido. Olha o que diz Joel, capítulo 2, versículo 28. E depois disso, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos, aleluia. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. Eu quero chamar a sua atenção, porque na mensagem diz assim, ó, o mesmo capítulo, Joel capítulo 2, versículo 28 diz, e isso é só o começo, aleluia, que seja só o começo na tua vida, esse enchimento. Derramarei do meu Espírito sobre todo tipo de gente, seus filhos vão profetizar, recebe aí em nome de Jesus, a tua casa vai mudar, teus filhos vão profetizar, e também suas filhas, seus jovens terão visões e os seus velhos terão sonhos. Que seja assim a igreja do século 21, que seja assim o ano de 2021, que seja um avivamento. O poder de Deus foi prometido para todos. Estabeleça essa ordem, a promessa foi cumprida. E se você pegar o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, gosto muito desse versículo 12, no comecinho do Evangelho, chamado Evangelho Universal, foi dado. O que está dizendo lá? Mas a todos quanto receberam o quê? O derramar. Aos que creram em seu nome, deu-lhes o quê? O poder de se tornarem filhos de Deus. Queridos, isso arde no meu coração. Falar de igreja, quem é a igreja? Somos nós. Falarmos de poder, esse poder que vem, esse Espírito Santo, que essa unção, que é uma pessoa, e essa pessoa é o Espírito Santo. Há um poder, que essa igreja poderosa. Então, o que você está fazendo com esse poder? O que você está realizando com esse poder? Permita-se ser usado através desse poder, permita-se ser usado operando em você esse mesmo poder. Então a ação de ser e estar cheio do Espírito Santo é exercício espiritual. Estarmos cheios do Espírito Santo é como se eu passasse a me exercitar, ativando os meus músculos fisicamente. Eu também faço isso pelo derramar do Espírito na minha vida espiritual, ao meu Deus, ao meu Senhor, ao meu Salvador. E Paulo fala desse exercício, e nós vamos fazer, e daqui a pouco eu vou orar por você, aleluia, eu vou orar por você para que isso também comece a acontecer na tua vida, e para inaugurar o novo tempo,
para inaugurar um novo momento. Paulo escrevendo ao Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 8, na mensagem diz assim: exercite-se diariamente em Deus, por favor, ele fala, nada de flacidez espiritual, exercitar-se numa academia é útil, mas a vida disciplinada em Deus é mais proveitosa e deixa você em forma hoje e para sempre. Pode acreditar. Como quem diz assim, olha, acredite, você vai começar a exercitar e esse exercício vai trazer a possibilidade desse enchimento. Então, eu resumindo aqui, a fé é esse poder ativador. Você acreditar, deixe o Espírito Santo ministrar o seu coração. Agora, hoje, você precisa de fé para fazer dessa ativação, esse power que foi o Pentecoste ali no livro de Atos, que foi realmente o livro de Atos que não tem ponto final, o livro de Atos que continua, o capítulo do livro de Atos dos Apóstolos, Atos da Igreja, Atos do Espírito, continua, e só pelo fator fé. Tipo aqueles 4 que levaram aquele paralítico para Jesus, sabe? Você tem que vencer alguns obstáculos. E os 4 pegam aquele homem paralítico e quando chega na casa onde Jesus estava, ele não consegue entrar, e aí ele supera, faz um enchimento dessa fé, abre um buraco no telhado e coloca aquele homem na presença de Jesus, e quando Jesus olha para ele, o milagre acontece porque ele fala, olha, a tua fé te salvou, levanta-te, pode andar. Então, se nós lembrarmos de Ezequiel, e agora essa possibilidade de chegar no templo, na presença de Deus, na presença de Jesus, como foi com o profeta Ezequiel, como foi com o profeta Isaías, como foi com Salomão, como foi com Moisés, como foi com Josué, possuir a terra prometida, gente, é tudo o Espírito Santo, é o mesmo Espírito que estava nesse culto na casa, quando Jesus fala para ele, a fé é o fator da ativação do seu milagre, levante e ande. A fé nos incentiva a agir, sua fé é capaz de fazer uma demonstração do nível que ela está. Então, resumindo e fechando aqui essa minha palavra com vocês, a fé ativa o poderoso Espírito Santo quando você decide encher, decide crer, acredita. Lá em João capítulo 11, versículo 40, diz assim, disse-lhe Jesus, não lhe falei que se você cresce, veria a glória de Deus? A glória? Eu não falei, chamei de a presença do Espírito Santo em glória, a presença de Deus. A fé ativa o poderoso Espírito Santo quando você decide encher-se então de falar, decide dizer. Você começa agora a soltar realmente a palavra pelo Espírito, a orar no Espírito. Então aquilo que você decide acreditar e esperar esse enchimento, você recebe esse enchimento e agora fala através dele. Paulo escrevendo em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 13. Presta atenção aí, ó. Está escrito, crie, por isso falei. Fale no Espírito. Com esse mesmo Espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos em Espírito. Você está cheio do Espírito Santo para quê? Trocando em miúdos aqui, esse segundo ponto. Você decide dizer, profetiza. Profetiza aos ossos secos, profetiza no cemitério de ossos sequíssimos, profetiza diante da morte, profetiza diante da paralisia, profetiza diante da inércia. Acredite, decida crer e decida falar. A fé ativa o poderoso Espírito Santo quando você decide agir. É hora da ação. Não dá mais para ficar em apatia. Você decide encher-se então, quando decide tomar uma atitude. Eu falei de movimento, ser, estar, todos os verbos, querem de ligação, de conexão com o céu. É a mesma conexão que teve no Ruá na vida de Maria, vai ter na sua vida, moça. É o mesmo Espírito que estava na vida de João Batista, quando ele fala, após Jesus sair das águas, eis o Cordeiro de Deus, é aquele que tira o pecado do mundo. Quando nós decidimos agir. E o livro de Tiago, capítulo 2, versículo 26, diz assim, assim como o corpo sem espírito está morto, recebe aí, também a fé sem obras está morta. Puro movimento, ativação. Concluindo, a palavra diz lá em Filipenses, capítulo 2, versículo 13, pois é Deus que efetua em vocês, tanto o querer quanto o realizar. Deixar encher-vos depende de mim, esse enchimento depende de mim, e de acordo com a boa vontade do Senhor, você será cheio. A unção é derramada, a unção é liberada. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 6 e 7, está dizendo, por essa razão, aleluia,
Igreja Presbiteriana aí em Volta Redonda, aí no Retiro, do Retiro. Recebe essa palavra aqui, ó, 2 Timóteo 1, 6 e 7. Por essa razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Enchimento do Espírito Santo, o que é? Pastor Júlio, o que é? Eu vou responder para você. Maturidade, sabedoria, discernimento. Há um profético sendo derramado sobre a igreja e esse profético realiza milagres. Eu queria orar com você, eu queria fazer uma oração e dessa graça que Deus me dá, de poder acreditar que esse Espírito que nos fortalece, é o Espírito que nos chama, que nos vocaciona, que nos capacita, é o mesmo Espírito que traz para nós um arrependimento sincero. Chega de jogar tempo fora, chega de jogar enchimento fora, recebe pelo poder do Espírito Santo agora. Feche teus olhos e eu quero encerrar então fazendo uma oração com você, para que haja uma liberação, para aquilo que nós temos aqui nessa casa, aqui na igreja da cidade em São José dos Campos, possa chegar também até a igreja aí presbiteriana do Retiro, que possa chegar até a tua vida, até a tua célula, até a tua reunião semanal, até a tua família. Vamos orar, queridos? Feche teus olhos, deixa eu orar por você. Deus, em nome de Jesus, que haja uma transferência agora, um compartilhar do Senhor, que pessoas agora pela fé recebam um batismo de fogo, um batismo do teu Espírito, um batismo de graça, um batismo de cura, um batismo de conselho, um batismo de unidade. É um só Senhor, um só batismo e um só Espírito. Então faz o seu enchimento agora. Encha, Senhor, encha essa igreja agora e que através, Senhor, desse compartilhar, dessa palestra, o Senhor possa fazer coisas novas. Eu repreendo agora, Pai, toda conexão do passado, eu repreendo agora toda maldição geracional, hereditária, eu repreendo agora toda ação do inferno e que caiam por terra, porque desce o Teu Espírito, derramar do Teu Espírito sobre cada vida, sobre cada coração, que cada um, Pai, desde a criança, do adolescente, do jovem, do adulto, da terceira idade, receba esse enchimento e que haja visões e haja sonhos, que realmente mergulhar nas tuas águas, ó Pai, e pela fé realmente seja tirado toda a paralisia, toda a apatia e o enchimento do teu Espírito possa gerar um movimento sobrenatural na Igreja Presbiteriana do Retiro. É assim que eu oro e os abençoo, Pai, eu os abençoo com essa unção, com esse enchimento do Teu Espírito, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, queridos? Um abraço para vocês, Deus abençoe essa conferência e até a próxima. Há mais de 50 anos, nos permitimos ser instrumentos de Deus para ganhar todas as pessoas, com o intuito de que sejam discípulos fiéis de Jesus Cristo. Nosso alvo é multiplicar esses discípulos fiéis de Jesus e os ajudar a darem muitos frutos para a glória de Deus. Somos uma igreja família que crê e vive a palavra de Deus em amor. Igreja Presbiteriana do Retiro, um lugar de paz, esperança e amor.